Olá, meus amigos e irmãos. Em rápidas palavras, eu quero meditar um pouquinho sobre o perdão. Perdão é algo que não é fácil para ninguém. Falarmos sobre perdão não é difícil. O difícil é nós vivermos o perdão. Mas a Bíblia nos dá uma lição, um ensinamento muito lindo a respeito do perdão. E que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça para que nós possa vivermos o perdão como Deus nos ensinou. A Bíblia nos conta no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35, a parábola do credor incompassivo. E a Bíblia diz que o reino dos céus ele pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com aquelas pessoas que lhe deviam. E então ele começou a acertar as contas e foi-lhe então apresentado um homem que devia a ele 10 mil talentos, só que esse homem não tinha como pagar. E mandou então o rei que a sua mulher, os seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha para quitar a dívida daquele homem com o rei. Mas aquele servo, diz a Bíblia, que ele prostrou-se e começou então a dizer: Senhor, seja generoso para comigo, eu vou te pagar. Então o rei daquele servo foi movido de íntima compaixão e então ele perdoou-lhe a dívida, diz aqui a Bíblia Sagrada. Mas saindo, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Olha que coisa interessante. Ele recebeu o perdão do rei e ele encontra alguém que lhe deve. E ele diz a Bíblia que agora ele, lançando mão daquele conservo, sufocou dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se também aos seus pés e disse: seja generoso comigo, eu vou te pagar, tudo que eu te devo eu vou te pagar. Porém, aquele que recebeu o perdão do rei pegou aquele homem que lhe devia, e diz a Bíblia no versículo 30 do capítulo 18 de Mateus, que mandou ele para a prisão. Agora a notícia se espalhou e chegou até os ouvidos do rei. Olha, rei, aquele homem que pediu o perdão da dívida e o senhor o perdoou, alguém devia para ele também. E ele mandou esse alguém que devia para ele para a prisão, não perdoou a dívida, como o senhor fez para ele. Ele deveria fazer a mesma coisa. Então o rei ouve isso, ficou sabendo, e agora o rei se enfureceu, ficou decepcionado, diz a Bíblia. E agora ele manda chamar aquele homem que ele tinha perdoado e ele diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Como que diz o rei aquele homem: eu perdoei a dívida que você me devia. Por que que você não perdoou então o teu companheiro que devia para você? Por que que você fez isso? Você buscou o perdão da dívida e eu te perdoei. Então você deve fazer a mesma coisa com o seu companheiro. Aqui é uma parábola sobre o perdão. E a Bíblia vai dizer que o rei indignado
mandou aquele homem para a prisão. Mandou aquele homem para a prisão. Mas a conclusão dessa parábola está no versículo de número 35, que diz assim, a lição é muito grande e a lição é muito forte, porque ela diz assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Meu Deus! Isso aqui é muito profundo, porque a lição é essa, eu até vou repetir. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por quê? Porque nós oramos e pedimos o perdão a Deus, não é assim? Nós oramos e pedimos perdão. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso, Jesus ele disse assim: porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, para mim receber o perdão de Deus, eu tenho que liberar perdão para aquele que me ofendeu. Mas é difícil? Claro que é. Perdoar não é nunca mais se lembrar. Perdoar não é esquecer, porque só esquece quem tem amnésia. Mas perdoar é você lembrar, mas aquilo não te causar dor. Perdoar é você poder olhar no olho da pessoa sem que te machuque. Agora, é claro, você vai ficar mais esperto com aquela pessoa, você vai ficar mais atento com aquela pessoa. Mas o que eu quero compartilhar é que Deus me ajude e que Deus te ajude a viver esse ensinamento sobre o perdão. Eu não posso ser ignorante, querer o perdão de Deus e não liberar o perdão para o meu irmão, meu amigo, meu vizinho, que talvez me ofendeu, meu colega de trabalho e assim por diante. Porque o perdão, ele dói quando não é liberado. O perdão, quando não é dado, machuca. E como está no versículo 35 de Mateus, ele gera uma prisão, porque aquele homem que não perdoou foi lançado na prisão. E a falta de perdão nos aprisiona. Então, em nome de Jesus, medite nesta palavra e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas reflitam e possam ser beneficiadas e alcançadas por esta palavra, porque a palavra de Deus, ela é a maior das profecias. Perdoe para receber o perdão de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.